Da Seleção Brasileira de Voleibol à liderança do mercado imobiliário. Essa é a trajetória que a gente vai apresentar hoje do Bruno Zanutto. Bruno, que prazer tê-lo aqui. O Bruno, que é o CEO, sócio proprietário da Lousa Empreendimentos Imobiliários e que vai contar um pouquinho pra gente, né, do segredo de liderar mercados tão diferentes. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Mara. Obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra tê-lo aqui. E para a gente começar, Bruno, conversa e conta para nós um pouquinho. Quem é o Bruno Zanutto? Vamos lá. Bruno Zanutto é marido da Lisandra, pai da Maria Clara e do Enzo. E uma pessoa que conseguiu viver duas vidas totalmente diferentes dentro de uma, né? Então eu comecei no esporte muito cedo, com 11 anos. Parei minha carreira aos 33, tive uma trajetória muito legal, seleção brasileira, joguei mundiais, joguei muito tempo fora do país, na Itália, que é a NBA do voleibol, era meu sonho. E parei cedo por N fatores, mas já pensando na continuidade da minha família, da minha vida. Já era naturalizado italiano desde os 30 anos. Mas aos 33 decidi parar depois de uma crise no esporte, comecei a empreender e fui me achando dentro do empreendedorismo. Passei por diferentes tipos de operações, de empresas, até encontrar realmente aquilo que fazia o meu coração cantar novamente, que foi o mercado imobiliário e principalmente somado à inovação. Então, durante esses 8 anos, eu participei de alguns projetos sempre com uma visão futura muito boa, inclusive alguns deles até errando o time do mercado, projetos. Levei uma empresa de Santa Catarina daqui para a Suíça, sabia? Para Crypto Valley, Zug. A gente recebeu o aporte, levei para lá, então assim, mas ainda não era o time do mercado. Então, assim, alguns movimentos que a gente entrou no mercado digital, né, de marketing digital. Há 10 anos atrás não existia nada, a gente já tinha empresa, já escalava faturamento e tal. Então, assim, sempre fui ligado a essa parte de inovação, de uma visão futura. E há 4 anos, então, surgiu a oportunidade de entrar nessa operação para desenvolver um produto que já estava no mercado, mas trazer ele para o alto padrão. E hoje a gente vem inovando num mercado que está tendo um ciclo agora. Não sei se você sabe, ou quem está assistindo sabe, a gente hoje fala de inovação, né? Inteligência artificial, primeiro teve a inovação digital, agora a inteligência artificial, mas o mercado da construção civil é o que menos inova. Ele só perde para o mercado da pesca. Você acredita nisso? Sério? Então, assim, todo aquele movimento que a gente teve na Revolução Industrial, onde as coisas eram feitas, olha só o mercado de hoje, artesanalmente, e entrou uma Revolução Industrial, então assim, a produção em escala começou a chegar. Isso está acontecendo agora na construção civil. E de uma forma que eu não estou falando de sistemas inovadores, e cada um tem seu espaço, mas não estou falando de steel frame, wood frame, essas novas tecnologias de ICF com isopor. Não. Eu estou falando de algo que já está no mercado há 15 anos, inclusive, que todas as empresas listadas em bolsa utilizam, mas no mercado de Minha Casa Minha Vida. O que a gente fez foi ter essa visão estratégica de falar, opa, se todas as empresas que estão na Bolsa de Valores usam esse sistema, por quê? Porque ele tem uma previsibilidade e precisão de gasto e tempo, por que a gente não pode trazer isso para o alto padrão? E felizmente meu sócio, Danilo Lorenzetto, um abraço para você, Danilo, ele é um cara que está há 15 anos nesse mercado e a principal referência, uma das principais referências nesse mercado. E o que a gente fez foi, com o Danilo, ficar 3 anos entendendo como que a gente adaptava um sistema de formas que já era utilizado nesse mercado. Estou falando do sistema de parede de concreto, onde a gente ganha muita velocidade na fase estrutural. Então a gente transformou esse sistema para o alto padrão. Então assim, a minha trajetória até aqui é essa. E a gente tem um projeto maravilhoso, você faz parte disso também, com todas essas conexões e tudo que você vem trazendo. Mas hoje uma das empresas muito promissoras, não das mais promissoras, eu não posso dizer isso, mas a gente tem ouvido muita coisa bacana do mercado, recebido
tem muito input de informação, né? Assim, todo dia chegam coisas diferentes para a gente analisar, olhar, mas é uma coisa que eu digo, Mari, eu não sou especialista do mercado imobiliário, eu sou especialista do meu produto. Então, às vezes as pessoas vêm, nossa, Bruno, eu tenho uma área, eu tenho isso, é ótimo produto. E por que você não vai fazer? Porque não é o meu produto. Então, uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos empreendendo é falar não. Perfeito. Que é mais importante que falar sim. Sim, perfeito, perfeito. E, na verdade, a Conexão Toros, ela é uma facilitadora de negócios, ela é articuladora. Uma grande facilitadora de negócios. O que nos move, né, é exatamente isso, essa conexão. E a conexão, ela se dá no movimento. Então, você está movimentando, você está conectando pessoas, você está conectando oportunidades, você vai estar abrindo o mercado. E é muito legal o trabalho que a Lousa faz, porque é isso. Ela vai integrando, né? Ela traz a tecnologia, ela traz a inovação, ela pega algo que já estava no mercado, mas ela faz de forma diferente, né? Mas o que eu acho muito, muito interessante é a forma que vocês conectam com o mercado também, né? Então, se fala muito hoje que o mundo corporativo, ele é um mundo gelado, ele é um mundo difícil, e o que a gente quer trazer com o Toros Conecta também é desmistificar isso, né? É colocar aqui na frente da câmera corações que pulsam e saber mais o que está sendo feito no mercado de diferente, quais são os legados que estão sendo escritos, né, por grandes profissionais, grandes líderes de mercado como você, né? Mas também trazer a humanização. Sim. Então, fala um pouquinho pra gente, né, como que é a visão, a tua visão do Bruno, mas também da Lousa, quanto à humanização do mundo corporativo, quais são, né, aquilo que vocês vêm corroborar para isso também com o movimento de vocês. Mari, eu vim de 22 anos de esporte, eu passei em 4 continentes jogando. Então, eu joguei todos os campeonatos intercontinentais, né? Champions League, sul-americano, africano, asiático. E aí acabei jogando a Copa do Golfo, que não tem Oceania. Então, assim, passei por times... Super experiência, né? Você imagina que experiência. Meu Deus, forjou em todos os sentidos, né? De cultura... religião, Exato. Crença... Então, assim, você imagina, eu joguei na África, eu joguei no Egito, no Al-Ahly. Então você olha e fala, cara, como? Depois eu joguei num time de Dubai, depois eu joguei num time da Polônia, na Itália. Culturas totalmente distintas. Totalmente distintas. Só que existe algo que é o que você trouxe aqui. É a conexão que movimenta desde uma equipe de performance até os negócios. Então uma coisa que eu aprendi dentro do esporte, e a gente traz muito para cá, e principalmente nessa conexão com investidores e também com o cliente final, é a parte de transparência e honestidade. Por quê? Olha só, a gente já tem um sistema que a gente acelera a obra em até 5 vezes. O que mais que eu preciso mostrar para esse cara do outro lado? Para o investidor, de repente, fala, cara, eu acelerei a fase estrutural. Em vez de eu entregar um empreendimento em 6 anos, eu entrego em 1 ano e meio. Eu não preciso ficar prometendo ganho futuro. É assim, o mercado de hoje, o metro quadrado é 18 mil. Vem valorizando aí 15, 16 por ano. Vamos colocar 10 de valorização por ano? Perfeito. Você entende? Então, o que eu aprendi? Quando a gente pode trazer uma transparência e mostrar para as pessoas, deixar tudo mais palpável e se conectar e falar assim, olha, a gente está junto aqui. Esse aqui é o mínimo da operação. Essa aqui é a operação hoje. Daqui para frente, como ela for, é bom para todo mundo. Mas se tiver assim, daqui a 2, 3 anos, você está contente? Pô, então vamos avançar. Então esse é um primeiro ponto de humanizar. Geralmente o contato com construtoras, incorporadoras, e eu já tentei fazer parte de alguns grupos de incorporação imobiliária lá atrás para investir quando era atleta, e eu não tinha acesso. Então assim, eu pegava um investimento imobiliário no momento que ele ia para a planta, e eu achava que aquilo era investimento. Nossa, vou comprar um apartamento na planta, ele vai valorizar. Só que eu sabia que tinha um grupo que tinha muito poder aquisitivo, ou uma pessoa muito poderosa, ou um grupo de pessoas. A gente vê Balneário Camboriú, Luciano Yang com a FG. Sim.
Né? Então, assim, na hora de vamos comprar um terreno, vamos conceber um projeto, os players maiores chegam, são eles que estão ganhando junto com a incorporadora, e depois vem um segundo round de investimento que também é excelente, mas é o único que o mercado... O único não, é o que 98% do mercado conhece, que é o lançamento imobiliário, onde o projeto já foi desenvolvido, já foi comprado a área, já está registrado. Então, o que a gente faz é, numa etapa antes, poder trazer isso. Então, quando você fala humanização, é sim, poder sentar com pessoas na mesa, entender os interesses daquela pessoa. A gente já recusou um investidor que chegou e falou, não, assim, que achava que o negócio... Eu falei, cara, peraí. Né? Assim, era a chance da vida do cara. Ele pegou tudo que ele tinha para colocar. Eu falei, não dá, não é assim que funciona. Primeiro você se organiza, depois você volta. Então, assim, a nossa parte de humanização vai desde uma parte de conexão, na concepção dos empreendimentos, da equipe que a gente vem trabalhando, até uma parte voltada com o sistema construtivo. Vamos dizer assim, hoje o sistema construtivo nossos funcionários, diferente aí do mercado tradicional, que é muito manual, quando a gente traz uma industrialização para o mercado, aquele trabalho braçal também diminui. A qualidade de vida desses funcionários também diminui. Eles ganham por produção. Então, no momento que a gente está construindo, concretando, pergunta para um funcionário nosso se ele quer tá numa obra carregando tijolo, cimento, ou ele quer estar trabalhando com tecnologia. Então, assim, eles também vão se especializando, e são equipes que a gente vai trazendo especializadas para cada fase do empreendimento. Então, também buscar essa qualidade para esse tipo de funcionário é importante para a gente. Pagar por empreitada também é interessante, porque o cara também se sente valorizado do outro lado. Porque né? Independente da velocidade que vai, ele está montando uma casa. Se ele está concretando um andar por dia de uma casa, nós estamos terminando o empreendimento. É justo que esse cara esteja ali e seja bem remunerado e tenha um ambiente acolhedor e saiba que ele pode estar trabalhando com a gente, que essa empresa está crescendo. Então, quando a gente fala de construção civil, é um pouco complexo o número de pessoas que a gente impacta. A construção civil representa grande parte do PIB brasileiro. E se a gente for olhar o que um empreendimento, às vezes que você vai pegar lá de 10 casas de alto padrão impacta, a hora que você vai olhar, são muitas famílias, é muita responsabilidade. Então, quando a gente olha para esse lado humano, também é olhar, né? Eu olho para o Danilo e falo, Danilo, olha quantas pessoas que a gente está ajudando. Que máximo. Olha quantas famílias estão vivendo do que a Lusa está produzindo. Porque não é só um ganho de capital dos proprietários, não, é um sistema que está gerando emprego para muita gente, está girando muita coisa. A gente também conecta a última ponta agora, que e isso é muito legal, o que a gente faz é algo que a gente gostaria de... Assim, o empreendimento de Florianópolis, a hora que eu morei para minha esposa, minha filha pulava na sala, falava assim, pai, eu quero morar aí. Minha esposa, assim, desesperada. Então, assim, são coisas que... Eu fico até emocionado de falar, mas são coisas que a gente gosta, são coisas que eu faria para mim. Brilha os olhos. Na hora que eu vou olhar um empreendimento, eu falo assim, gente... mas eu gostaria disso. Aí eu pergunto para o arquiteto, faz sentido, não faz? Então, assim, a gente vai até o final para falar assim... Poxa, eu faria para mim? Eu compraria um imóvel desse? Exato. Eu moraria a vida inteira aqui? Porque quando a gente começa a falar de uma casa já num padrão, de alto padrão, de 4, 6, 8 milhões, não é a primeira casa daquele casal, daquela família, mas é a casa da vida deles, às vezes. Você entende? Então, assim, esse detalhe na humanização, no que a gente traz... É muito legal. Então, assim, poxa, como é que está o mercado? Né? As pessoas têm pet, quantos filhos têm? Né? Assim, tem coisas que a gente vai olhando e vai se abastecendo de informações. Por exemplo, a gente fez um produto que chama Rooftop Houses. Porque o nosso sistema construtivo, a gente termina em cima com uma laje e fica rooftop lá para... Então, tem piscina de borda infinita, churrasqueira. Mas o produto eu fiz para mim. Porque, por exemplo, morando em apartamento, eu, quando recebo visita... Imagina, sexta-feira. Hoje nós estamos gravando um podcast numa sexta-feira. Imagina que a gente vai fazer um jantar em casa, no apartamento. A zona que fica o apartamento. Quer dizer assim, putz, sábado de manhã... Agora, imagina que você tem uma área privada na sua casa, um salão de festa na sua casa. Você sobe, dá uma baita festa churrasqueira, com o céu aberto, vista mar, pôr do sol, lua. Você fecha. E aí, na hora de limpar, na segunda-feira, quando for, o pessoal vai lá e limpa, né? Se você tem ajudante de casa, ou você limpa no momento adequado, não é que você acorda na tua casa, você olha e fala, tá uma bagunça, que teve festa ontem, que teve... Então, assim, a gente começou a criar esses produtos
Nos mínimos detalhes. Para dar qualidade de vida. Que qualidade de vida é isso, né? Aquilo, o teu lugar, né? A tua casa. Para mim, uma das coisas melhores da vida é casa. Né? Então, a pandemia ela trouxe esse olhar, né? Muito aguçado, né? Porque as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa. E como a vida é muito agitada, né? Todo mundo na sua loucura, muitas vezes você não tem esse olhar para dentro, que para mim é muito simbólico, né? Não é só olhar para a tua casa, dentro da tua casa física, mas é dentro da tua casa interna, né? Sim. Quantos processos a gente reviu, né? Em toda essa... Então, o fato de vocês terem essa preocupação, esse olhar a mais, né? Para a qualidade de vida, né? Para aquilo que serve para vocês, né? Então, é perfeito. E outra palavra que eu acho, né? Achei incrível, é a confiança. A confiança... Essa semana veio para mim uma frase dizendo que sem confiança não existe entrega. E de uma forma geral. Então, desde do teu trabalho, se você não está confortável, você não está confiando naquilo que você faz, você não consegue entregar. Se você não confia em você mesmo, a tua entrega ela não é a mesma. Né? E numa relação comercial, se o processo não transpõe, né, as barreiras e não credibiliza e não traz a confiança, as partes elas acabam não sendo nutridas, né? Para nós da Taurus, e eu falo para nós porque isso é uma premissa. A gente fala sempre que a gente não faz comercial, né? Porque a Taurus faz essa parte de conexão, ela representa clientes e tal. Mas a gente não acredita mais no comercial. Para nós só acreditamos no relacionamento. O relacionamento ele é um nível acima do comercial. Porque no comercial você foca na venda. Sim. E lógico, toda empresa precisa vender, né? Mas no relacionamento a venda ela é importante, mas muitas vezes, como você mesmo mencionou, você vai dizer não para o cliente. Porque aquele não é o momento do cliente em fazer aquele movimento comercial, ou porque o teu produto talvez não seja o mais adequado para aquele cliente. Então, você muitas vezes vai para o mercado, ajuda o cliente a achar uma solução, e você tem a certeza que no momento que ele vai precisar, ele vai lembrar do teu produto. Né? Então, você tocou num ponto chave, que é essa relação de confiança. E a relação de confiança, ela traz algo mais importante ainda no mundo dos negócios atuais, né? Hoje a gente tem uma briga de mídia, de atenção muito alta. Então a gente tem o CAC, né, que é o custo de aquisição por cliente. Principalmente quem trabalha na captação online tem isso mais pesado. Mas, por exemplo, uma empresa comum pode medir o CAC, por exemplo, quanto que eu gastei para estar naquela feira e o que eu tive de retorno. É um exemplo. Mas o digital ele consegue metrificar melhor isso, né? Então você está trazendo uma base de clientes, o comercial entra em contato e tal. O que acontece? Se você tem uma oferta muito boa, quer dizer, você vai vender, mas não cria um relacionamento e o que você entrega está abaixo do esperado, você vai ter que sempre ter um custo de CAC elevado. Quer dizer, para cada movimento que você vai fazer, você precisa investir um dinheiro. Agora, quando você atrai essa pessoa e você se conecta com ela e você entende o que ela precisa e se precisar falar não, você fala não naquele momento, mas você conduz essa pessoa num projeto. E olha só o que eu estou falando, eu não estou falando nem de entregar mais do que você promete no nosso mercado imobiliário. Estou falando entregar o que você prometeu. Porque quando a gente fala de velocidade, em contrato, até advogado, todo mundo fala, Bruno, não vai colocar 8 meses num contrato. Coloca 16, 18, que já é 1/3 do que o mercado faz. E se você entregar em dia, o pessoal... tem imobiliárias do Brasil, construtoras do Brasil, que cresceram com marketing de colocar, entregamos em dia a obra. Mari, isso é obrigação, você me desculpa. Se a gente combinou algo... Então, o que a gente procura fazer é essa conexão, conduzir o cliente... E de repente, se a gente puder entregar mais do que ele está esperando em prazo, em qualidade... Sem contar que vocês já entregam, né, num tempo recorde, que o mercado... bem abaixo do tempo que o mercado entrega, né? Exato. Chega a ser até 5 vezes mais rápido, falando em obra, né? Pensa. Então é algo muito diferente, é o que eu falei, a revolução industrial hoje na construção civil... E sem precisar esbarrar nessa inovação, porque a gente precisa dividir o
que são sistemas construtivos inovadores e um modelo de negócio inovador com algo já validado, que é o que a gente está fazendo. Porque a gente sofreu o que esses sistemas vão começar a sofrer hoje. Né? Hoje eu vejo o Justus trabalhando no steel frame, né? Ele colocou a cara, está trazendo. Mas o steel frame está no Brasil há muitos anos. Então, assim, ele foi a normativa construtiva veio um ano atrás. Quer dizer, você não sabe daqui a 5 anos, 10 anos ou 15 anos... Como é que vai estar o mercado? Porque nos Estados Unidos a casa funciona e é assim. Tá, esses dias eu vi um vídeo, e eu não sei qual o sistema construtivo é, que eu mostro até em palestra, se é um ICF ou steel frame, que um pica-pau começou a furar a casa inteira. E o cara teve que pendurar umas pipas em volta. Quer dizer, a gente não sabe... O inusitado acontece. O cara cria um negócio maravilhoso e vem um pica-pau e destrói a casa. Então, assim, o que eu estou falando é... A gente precisa primeiro separar isso e depois olhar e falar assim, bom, a gente tem 15 anos de estrada, né? São mais de 23 mil unidades que a Lousa tem participação. E eu falo a Lousa tem 3 anos de CNPJ, só que ela fez uma fusão com a Lorenzeto que está 15. O que é a Lousa? Lorenzeto Zanutto, né? Sim. Então foi a minha entrada para a gente trazer para o alto padrão, estruturar e começar a escalar. Na verdade, vocês dois, né, fundiram os seus talentos, a experiência de mercado, né, e conseguiram criar um produto, que é a Lousa, que eu vejo como inovadora, porque a forma de fazer é inovadora. Né? Então, é como você fala, nem tanto o produto que já estava no mercado, mas sendo feito de forma, né, sendo trabalhado de forma diferente. Sim. E de repente entram 2 gigantes, literalmente. Sim. Né? Eu de tamanho e o Danilo de grandeza e experiência. Que aquele, assim, gigantes de trajetórias, de vivências, e conseguiram fundir muito bem e trazer um produto tão diferenciado no mercado. E assim, eu falo isso abertamente, o Danilo também fala, que a Lousa é nosso projeto de vida, né? É onde a gente conseguiu olhar, sabe aquela coisa do propósito? Né? Assim, eu ia te perguntar agora, qual é o propósito, né? Porque assim, fala-se muito de propósito e as palavras elas estão um pouquinho gastas, né? Mas assim, o propósito para mim primeiro vem a missão de alma, né? Que é aquilo que só você com o teu código, né, único, veio entregar. E o propósito é a forma que você vai materializar isso, né, para que isso seja em benefício do todo, né? Então, fala um pouquinho, qual é o propósito que move o coração do Bruno Zanutto? Mari, quando eu comecei a pensar em propósito, né, vamos lá, eu fui um atleta, meu propósito era chegar na seleção, ser campeão mundial, e fui eleito o melhor jogador do mundo na minha categoria, depois joguei na Itália, que era a nossa NBA, fiz All-Star Game, ganhei Copa Itália, fui o melhor jogador. Então, assim, o meu propósito era viver aquele momento ao máximo, me superar e conquistar títulos. Depois a luz apagou, né? E ninguém fala, né? Mas quando um atleta para, você imagina o tanto de estímulo que a gente tem físico, de treino, e de estímulo mental. Cada lugar que, por exemplo, na Itália, cidades que a gente vai jogando, era capa de jornal toda hora. Então, assim, você sai do holofote, a luz apaga literalmente. Então, foi um momento muito dark. Então, quando eu falo para você, nossa, a luz começou com um propósito. Não começou. A Lousa começou com uma viabilidade de projeto interessante, algo legal. Só que depois que a gente foi entender como isso impacta em vários setores que a gente já falou aqui, aí caiu a ficha. Eu falei, é isso. Porque a hora que a gente começou a colocar num papel, tá, esse empreendimento tal, quantas pessoas estão, que caiu a ficha, que eu olhei e eu falei, olha quantas pessoas estão acreditando na gente. Vamos lá, a gente foi convidado para palestrar no evento da BYD em São Paulo como inovação. Quer dizer, a BYD, que é uma monstra na parte de inovação no setor dela automobilístico, vê a gente como algo extremamente relevante. Family offices, fundos vindo atrás da gente. Vocês encontraram o produto e olha quantas conexões. Sim. Né? O próprio Google Estocco, com a tokenização, falou, cara, o que vocês têm? Então, olha as pessoas que a gente está falando. Olha as empresas que a gente está falando que chegaram. E por outro lado, a gente olha todos os setores, desde o investidor que entra. Então, assim, o cara pode ter um investimento seguro, né? Eu vim do esporte e vejo os empresários hoje com a mesma dor. A gente não tem tempo para aprender a investir ou para perder dinheiro com investimento mais arriscado.
O imobiliário a gente sabe que é um lugar muito legal. Agora, com essa parte de acelerar a obra e tal, o retorno sobe. Quer dizer, a gente pode ajudar as pessoas também a terem um investimento seguro e terem um futuro melhor com as suas famílias ou atingirem seus objetivos de liberdade financeira. Venho conversando com muitos empresários que eu falo, tá, qual que é o seu objetivo? E o que você faz? Só invisto na empresa. Aí eu falo, mas estão alinhados? Não tá. Eu falei, e quando é que você vai pensar em trabalhar? Você já está aí nos 35, 40, quando é que você vai pensar em construir um patrimônio? Então as pessoas esqueceram da fileira patrimonial. Por que isso da liberdade financeira? Porque o sonho de eu vou reinvestir na empresa, eu vou reinvestir na minha empresa, e um dia eu vou vender ela e com esse... Não existe isso. O patrimônio você constrói. Lógico que existe, claro. Mas qual a probabilidade de todo mundo que quer vender a empresa... Não pode ser o fim esperado. Exatamente. É no caminho que a gente vai construindo Exato. isso. É planejando e tendo as coisas alinhadas. Então... esse é um ponto. E depois, obviamente, de propósito... O primeiro foi esse, porque na minha carreira eu tive um acidente com 27 anos, uma fratura exposta, que foi aí que eu comecei a pensar. Eu falei, a minha vida podia acabar ali no esporte. Aliás, eu fui parado na Polônia pelo médico do Comitê Olímpico, porque ele falou assim para minha esposa, o Bruno nunca mais volta nem a brincar. E ainda joguei mais 6 anos. Então, assim, e foram meus melhores 6 anos depois. Mas eu vi a linha de chegada aparecer. Meu pé pendurado, abriu tudo, Mari. Então, assim, eu olhei e falei assim, cara... eu preciso começar. Então eu vejo para os empresários, não é um pé quebrado, mas pode ser qualquer mudança. Por exemplo, muitos dependem hoje da internet, a gente conhece muito o pessoal do digital. Então, muda alguma coisa aí no Instagram. Ou alguém dá uma canetada aí, o Instagram não pode mais funcionar no Brasil, exagerando isso. E aí, o que acontece com esse monte de empresa? Exatamente. Entende? Então, assim, esse é um ponto, esse é um propósito. Falar, pô, eu passei por isso. Né? Então, esse despertar de um lado de investimento. E do outro lado, o sonho da casa, da família, é uma outra coisa. Construir lares que as pessoas cheguem e falam... E o outro lado, quanta gente a gente impacta nisso? A cadeia que envolve Que cadeia é essa? Uau. Desde a empresa que a gente vai comprar concreto, a empresa que a gente compra aço, acabamento. A hora que a gente começa a colocar o número de pessoas envolvidas, a gente fala, gente, é muito grande isso daqui. Gira, e não é à toa que tem um bom percentual do PIB brasileiro esse mercado. Então, assim, participar disso é uma responsabilidade muito grande, mas quando eu enxerguei a fotografia como um todo, e aqui eu falo, a gente não começou com um propósito, mas quando eu enxerguei a fotografia como um todo, eu falei... O propósito despertou, né? Foi despertado. E sabia que eu brigava muito comigo? Assim, internamente, eu falava, mas e aí, quando é que eu vou achar o meu propósito? Acho que é uma luta de Será que o cara lá em cima vai me permitir? Né? Porque eu queria ser jogador desde os 12 anos e fui. Eu falei, pô, será que eu vou ter uma outra chance? De poder reviver isso, né? Assim, poder... descobrir né? Qual é o teu propósito. Protagonizar, vamos dizer assim, um novo ambiente, um novo mercado e poder ter essa experiência de novo. Então, assim, e está acontecendo. Mas ficou muito forte, todo o nosso trabalho ficou muito forte depois que a gente entendeu esses pontos. Aí o meu coração ficou em paz. Aí eu falei, bom, agora eu estou num caminho e eu tenho um bom propósito a seguir, né, para os próximos anos. Exato. Eu acho o máximo a tua trajetória, porque o sonho, né, o empreender na cabeça das pessoas ainda está muito relacionada com o sonho. Eu sonho, vou lá, empreendo, tudo vai dar certo e tal. E muito fácil das pessoas, quando um negócio ou quando uma ideia, né, que é colocada em prática não dá certo, vamos dizer assim, das pessoas quebrarem junto com o negócio. Porque elas acreditam, né, a sua felicidade, elas acreditam a sua realização no negócio. E você está aqui para provar, né, que isso não é o caminho não é esse. A felicidade não está naquilo que você está fazendo. Então, né, da seleção brasileira ao concreto, né, aqui é a prova cabal. Porque muitas vezes a gente acredita que não, é esse o caminho, eu quero chegar, eu quero ser vitorioso em todas as partidas, eu quero chegar na seleção, quero jogar lá. E a gente acredita que a nossa trajetória, ela está baseada nesse caminho. E aí, de repente, a vida vem e tira você desse caminho. E a tua felicidade vai para o ralo, né? A tua segurança, né, vai para o ralo.
E, na verdade, você olhou para dentro, se reinventou, que a grande maioria não faz, quebra junto com o negócio, né? Se reinventar é para poucos. Por quê? Porque você olhou para dentro, entendeu quem é você e disse, não, vou fazer um novo caminho e vou dar o meu melhor. E você achou o teu propósito nesse novo caminho. Se você continuasse, não digo que continuasse na seleção, ia ser, né, exitoso, ia ter uma carreira linda, mas talvez o propósito não se apresentasse. Porque você teve que, primeiro, entender que o caminho, né, não é o final. É verdade. Que o nosso processo é o caminho, Sim. é onde está a nossa evolução. Então, eu acho a tua história linda, eu acho, assim, inspiradora. Você é inspirador. O fato desse brilho no olhar, quando você fala da luz, quando você fala daquilo que vocês entregam, quando você fala, né? Então, parabéns. Obrigado. Parabéns, que continue, né, transbordando nesse caminho. Mas, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Resumisse toda essa... Se pode ser resumido, né? Mas para pessoas que estão começando a empreender, ou estão pensando ainda em empreender, ou pessoas que começaram a empreender, não deu certo, né? Não tiveram a melhor experiência nesse caminho. Mari, para eu poder acertar as bolas que eu acertava lá atrás, eu com 12 anos de idade comecei a bater 1000 bolas na parede todo dia. Então, às vezes, para a gente poder atingir um sonho ou descobrir o nosso propósito, o nosso caminho, a gente vai com certeza mais errado que acertar. E a persistência nesse processo, no sentido da gente se apegar ao que a gente tem controle. Então, assim, no caso das bolas, né? Eu queria ser o melhor atacante do mundo com 12 anos de idade. Tinha escrito isso. E aos 16 eu fui. Então, a primeira vez. Então, imagina para um menino de 11, 12 anos escrever quero ser o melhor atacante do mundo num papel e tirar. Mas eu tive uma ousadia de escrever. Infelizmente, essa foi uma experiência muito boa, mas quando eu vim para o mundo dos negócios, isso não é tão real assim. Eu quero ser o maior. Então, assim, tive uma felicidade muito grande porque eu me programei para aquilo, não aconteceu ao acaso. E aí eu procurei me desconstruir, e aí tem uma pitada muito grande da minha esposa, que é psicanalista, psicóloga, Lisandra, e eu também estou em análise. A análise é 6 mais 12 ou 14 de terapia, enfim. Eu também me coloquei num processo de começar a me entender. Porque no empreendedorismo, às vezes, a gente cria um ideal e fala, não, se não for isso, eu sou um fracassado. E pelo contrário, é quando você começa a ter essa visão de onde você quer chegar. Tem um livro do Larry Ribeiro, que foi o primeiro que eu li com 11 anos, por isso que eu escrevi aos 12, que chama Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas. E ele fala assim, mira na lua. Porque se você errar, você acertou nas estrelas. Mas a gente precisa de um grande objetivo para seguir. O que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes a gente vai colocar um objetivo, como foi ser o melhor atacante do mundo e aconteceu. Uma vez, outra vez, e depois, quando eu fui chegando no profissional, de repente, de outras formas foi acontecendo, mas não era tão contínuo, eu tive que aprender a me reconstruir com isso. Como assim? Não é só escrever, treinar e alcançar? Peraí. Tem alguma coisa para eu aprender nessa vida. E depois o empreendedorismo também. Então, antes de eu chegar aqui, quantos projetos eu tive, quantas empresas, CNPJ, meu Deus do céu, Mari. Mas é exatamente isso. O nosso CPF não é o nosso CNPJ. Exato. Né? E quando a gente tem uma visão grandiosa, ela serve para movimentar a gente em direção a algo maior. Não quer dizer que ela seja o destino final. Então, e a Lisandra me ajuda muito nesse ponto, a gente vem conversando, estava até conversando esses dias sobre isso, e o ponto é assim, às vezes a gente fica esperando realizar aquilo para ser algo, para realizar internamente que a gente chegou ali. Mas o grande segredo da vida, e foi uma virada empresarial que a Lisandra teve quando eu saí de uma empresa que era sócio dela para ela assumir, que ela falava,
gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer o que o Bruno fazia aqui e não tem mais? E assim, ela deu uma virada, assim, que a empresa está muito melhor do que quando eu estava hoje. E era sobre isso que a gente estava falando. Ela fala, nesse momento, a gente precisa se reencontrar. E de repente pegar aquele ideal que a gente estava e falar assim, tá bom, ele é uma referência, mas o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho? Exato. Porque isso paralisa a gente, Mari. Exato. Então, assim, com certeza, a gente está nessa estrada com a lousa, 3 anos de CNPJ. A gente teve que parar 6 meses a operação depois da eleição, que os investidores deram uma retraída. A gente voltou a colocar isso como empreiteira nas obras. Quer dizer, hoje a hora que você fala, não, da seleção parece que é 1000 maravilhas. Quantas empresas eu comecei e fechei até começar a avançar. Então, assim, e por algum momento mais atrás, eu tive um apagão nesses momentos que eu só queria o resultado. E eu posso falar, nesses momentos eu não lembro como é que era a relação com os meus filhos, como é que eu curtia a vida. Eu lembro que eu morava em Floripa e não ia pra praia no verão, porque eu estava trabalhando. E deixei de curtir o processo. Depois que eu comecei a falar, opa, peraí, tá, tem que chegar. A gente está indo. Mas o que o Bruno pode fazer hoje com o que ele tem? Bom, de repente a gente não vai pegar um projeto de 1 bilhão de cara. E estamos chegando perto disso daqui a pouco, mas... Eu falei, por que a gente não começa com 4 casas? Exato. E foi aí que as coisas... Olha só que nós estamos falando, uma empresa de construção em escala que a gente teve que olhar e falar, tá, temos uma potência, temos um potencial, mas não somos potentes nesse momento. Então, entender aonde estava o processo, né? Onde é que estavam no processo. Então, qual é a minha potência hoje, não o meu potencial? E trabalhar com a minha potência. Parece às vezes, Mari, que isso eu vejo em vários empresários. Eu estava falando com um filósofo, psicanalista, é o chileno, um amigo meu também. E um dia a gente estava conversando e eu falando com ele, e ele falou para mim assim, Bruno, às vezes parece que... Ele estava contando uma história, né? Que parece que a pessoa estava jogando com cartas que ela não tinha no baralho. Entende? Então, esse momento de vulnerabilidade, de falar, deixa eu olhar minhas cartas para ver se eu tenho esse monte de carta mesmo. Opa, eu não tenho aquela carta toda. Mas tá bom, a partir disso, qual é o jogo que eu vou fazer? Porque é isso. Então, a exposição de mídias... E eu estou falando isso, Mari, e estou longo porque... Foram 8 anos batendo a cabeça, né? Aprendi muita coisa, fui para lá. Mas hoje, quando eu olho e você fala assim, pô, a gente precisa... E eu vejo verdade no teu negócio depois de tudo que você passou e a tua história é linda também como franqueadora, tudo que você fez, tudo que você movimentou. Então, assim, é realmente quando a gente coloca a essência, a gente é a gente. Exato. E, de repente, aquele personagem que a gente criou... Pode ser que em algum momento chegue algo perto daquilo, ou pode ser que, como lá, queria ser o melhor do mundo e aconteceu. Tá bom, mas pode acontecer uma vez. Mas isso não te define. Não, isso longe disso. Então, né, tentar se autoconhecer a ponto de nada te definir fora. E você, se hoje... Né, eu acredito que nós temos uma força maior, que eu chamo de Deus... E ele sabe muito mais que a gente. E muitas vezes a gente está remando para um lado, acreditando, né, e querendo chegar no lugar, mas você está tão fora do teu caminho, precisa virar o barquinho. E essa força maior, se ela precisar, ela vai virar teu barquinho. Mas o que nós temos é que nos autotrabalhar para entender que, se não for o caminho, a gente mesmo vira o barquinho e volta. Porque não é o final que vai te definir, ou não é o barco que vai te definir. Você é o oceano inteiro, né? Se você quiser largar tudo hoje e fazer a trilha sagrada de Santiago de Compostela, né? E nada te impede, a não ser a tua vontade, né? Então... E usando isso daí, virar o barquinho não é afundar o barquinho. Exato. E mesmo que afunde, pega um bote, vai pra praia, começa de novo. Aprende a nadar. Mas é isso, assim. Então, eu acho que com essa exposição de mídia, de tudo que a gente tem, esses ideais, muitos gurus hoje, essa semana aí caiu um guru que vendia um monte de coisa, começaram a abrir as empresas e falou, peraí, dentro de uma polêmica, falou, o cara falou isso, que criou aquilo, e vende... A hora que foi puxar a ficha do cara...
Não tinha nada. Então, o que eu digo é assim, a gente fica muito exposto a tudo isso, né? As mídias sociais, essa pandemia acelerou muito esse acesso à informação, à digitalização, mas eu acho que a gente está num momento novo, sabe? De tanto os empresários que eu venho conversando, de olhar mais para dentro. Falar, de repente, Bruno, o que você está falando é real. Será que se eu pegar, que eu ia reinvestir do meu lucro líquido 100% da minha empresa, será que se eu tirar 40% e fazer meu patrimônio pessoal e começar todo ano na divisão de lucros, começar a fazer isso? É verdade, daqui a 5 anos, 10 anos eu posso parar de trabalhar. Não tinha pensado nisso. Então é agora que o pessoal para e sai daquele negócio de empresas faturando, blá, blá, que faturamento também não é o que sobra no bolso, né? Mas tem um ego muito grande por trás disso. E eu vejo cada vez mais as pessoas falando assim, opa, peraí, eu prefiro começar a cuidar de mim do que ter uma exposição máxima de um ego maior e falar, não, daqui a 5, 10 anos isso aqui tá bom para eu começar a viver e se vier mais, melhor. Pessoas falando, opa, São Paulo eu faturo muito alto, mas se eu for para Santa Catarina, olha a qualidade de vida dos meus filhos. Vou faturar bem? Vou, com menos custo e tal, mas eu prefiro isso. Né? Pessoas começando a olhar para esse outro lado e falando assim, como é que isso fica mais saudável? Acho que a gente vem de uma geração, Mari, que colocou muito, teve muito isso na cabeça, assim, de sucesso máximo. De buscar e buscar. Né? E agora, me parece que, lógico que continua isso, e eu sou um cara de performance, né? Então assim, eu sempre vou buscar a performance máxima, mas hoje eu tenho uma vírgula, vou buscar a performance máxima, vírgula, dentro daquilo que é saudável. E com base, né? Porque você pode edificar, e você, né? Tô falando com a pessoa especialista nisso. Você pode edificar. E rápido. Rápido. Só que se você não tiver a base bem trabalhada, despenca tudo. Sim. Né? E se você edifica numa base, eu estou falando numa base pessoal, né? De autoconhecimento, de saber quem você é, de não se limitar e nem se, né? de se moldar, né? Com algo fora. E aí você cresce de infinito. E aí essa prosperidade ninguém te tira. Porque podem te tirar tudo, mas você sabe quem você é, você reconstrui tudo do zero. É isso. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o Bruno. Bruno, que delícia, obrigado, que prazer recebê-lo aqui no Taurus Conecta. A porta está sempre aberta, né? Não só da Conexão Taurus, literalmente, né? Na parceria, quero te agradecer. Foi uma grata surpresa, né? Cruzar no nosso caminho contigo, em primeiro, com a Lousa, e dizer que aqui na Taurus Conecta está sempre aberto para vocês, para a gente bater vários papos e aprender com você. Mari, é um prazer estar aqui. Obrigado de novo pelo convite. Um abraço para a sua audiência. E você vem sendo um ponto de conexão muito importante para a Lousa, né? E que esse podcast também chegue a pessoas que venham através de você, a gente possa continuar isso. E a gente vai continuar fazendo bons negócios juntos, mas mais do que isso, parabéns por abrir esse espaço. Né? Pode ser que às vezes você olha e fala assim, nossa, estou começando um podcast, para onde vai? Mas se esse papo nosso aqui impactar uma pessoa e falar assim, putz, eu consegui mexer alguma coisa. Já pagou tudo. Já pagou tudo. E com certeza assim vai atingir muito mais. Então continua esse trabalho que é lindo. Vocês têm um trabalho maravilhoso na Taurus, um histórico maravilhoso para fazer o que vocês fazem. E o universo corporativo precisa voltar a se conectar. Está muito digital, está muito robótico. E eu acho que as grandes coisas daqui para frente vão acontecer nesse ambiente, numa mesa, voltando, né, às origens, com pessoas conversando, entendendo o propósito, alinhando as expectativas, né, e podendo sair um pouco mais dessa linha automatizada e voltando para a parte de humanidade, de olho no olho, de confiança. Então, parabéns. Continue com esse projeto. Gratidão, tá? Querido. Obrigado. E quem quiser conectar com esse cara esplêndido, diferenciado, e com a Lousa, que é uma empresa tão diferenciada no mercado, vai ficar aqui os contatos, tanto do Bruno quanto da Lousa, e a gente encerra aqui mais uma edição do Taurus Conecta.